Então, nessa aula de hoje, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse formalismo hamiltoniano, de um modo ainda pouco formal, mas interessante. Eu não vou fazer nenhum exemplo muito específico no começo, mas propriedades gerais dessa formulação hamiltoniana. E tem três coisas dentro dessa ideia que eu quero falar hoje. Nós deduzimos as equações de Hamilton como uma transformação de Legendre da Lagrangiana. Hoje eu vou mostrar para vocês que é possível deduzir as equações de Hamilton a partir do princípio variacional também, que é uma coisa interessante, tem uma sutileza nesse cálculo, é bem simples. Depois eu vou falar um pouquinho sobre algumas propriedades da ação, que é a integral de L dt, que são propriedades, na verdade, que eu usei naquela demonstração do teorema de Morse, que dizia quando que a ação era um mínimo, um ponto de Sela, e daí para frente, então, eu vou introduzir essa notação simplética de coordenadas no espaço de fase, superfície de energia, transformações canônicas, etc. Então, a ideia é o seguinte, eu gostaria de deduzir as equações de Hamilton a partir de um princípio variacional similar ao que eu usei para as equações de Lagrange. Como é que funcionava nas equações de Lagrange? A gente tinha, então, um funcional, S, que é a integral de L dt, onde esse L, então, é a lagrangiana do sistema calculado sobre uma trajetória. Então, dado uma trajetória Q de T, com os extremos fixos, né, QLT1 é Q1, QLT2 é Q2, a trajetória correta, então, que liga esses dois pontos no intervalo T2 menos T1, é aquela que é um extremo da ação. Então, a gente impõe que ΔS é igual a zero, né, a variação primeira é zero em ponto de extremo, e daí segue as equações de Lagrange aqui embaixo. Muito bem. As equações de Lagrange, elas são de segunda ordem no tempo, né? São equivalentes à equação de Newton. Se a gente quiser, a gente pode ler isso aqui como... Isso aqui é essencialmente o momento, ddt do momento é igual à força que está do lado de lá, né? Então, isso aqui é basicamente a equação de Newton, escrita de uma forma mais invariante, mas é basicamente dp dt igual a F. Então, é uma equação massa vezes aceleração, a força é uma equação de segunda ordem. Equações de segunda ordem precisam de duas constantes para determinar uma solução. Então, ou você dá a posição e a velocidade no instante inicial, que é ponto em T1, ou você dá a posição inicial e a posição final, ou você dá qualquer combinação dessas coisas. Por exemplo, você pode dar a posição no instante T1 e a velocidade no instante T2. Mas você precisa de duas condições para especificar uma trajetória. O princípio variacional de Hamilton, ele usa essas condições aqui, certo? Ele usa condições de contorno e não condições iniciais, certo? Então, isso aqui, esse tipo de condição aqui é uma condição inicial, você dá posição e velocidade em t igual a zero, isso aqui são condições de contorno, você dá as condições no início e no fim do trajeto. E essas outras são condições mistas, né? A gente mistura essas coisas todas. Muito bem, então vamos manter isso em mente. Então, o que eu quero fazer? Eu quero usar a mesma ideia do princípio variacional para obter as equações de Hamilton. Ora, a hamiltoniana, né, que é essa função de Q e T, eu vou fazer tudo em um grau de liberdade só para não carregar a notação com índices, mas a demonstração, o cálculo vale em qualquer número de dimensões. Então, é PQ ponto menos L, certo? Onde esse Q ponto vira. Só rapidamente, se você imaginasse esse Q e P como vetores, né? Uhum. Daí ficaria correto, né? Então, quer dizer, não quer dizer que você está diminuindo para uma dimensão.
Só está escrevendo de forma vetorial, Isso, ou aqui, não? isso. Então, pode ser. Aqui seria um produto escalar, né? Porque é QI, PI, QI ponto PI. Então, aqui seria um produto escalar do Q ponto com o P. Mas tudo bem, aí pode ser. Tá? Tá certo, tá certo. Não é a transposta vezes a outra. Ah, é também, né? Também. Isso, mesma coisa. Isso. Também. Também. Eu só vou tirar os índices para não ficar carregada a anotação, mas tudo segue sem nenhum mistério para mais graus de liberdade. Professor, só uma coisa a respeito disso ainda. Uhum. Isso é basicamente a definição de Hamiltoniana, né? Para cada variável aí, par de variáveis, eu teria uma transformada de Legendre, certo? Aí, por definição, Exato. a gente faz só uma vez, só isso. Isso, exatamente. Você está fazendo N transformações, você está transformando o Legendre em N variáveis, exatamente. Você está tirando todos os Q pontos e botando os P's no lugar, exatamente. Beleza. Então, aqui, ó, eu vou inverter essa expressão e vou escrever aqui, então, o L, né? Eu vou omitir os argumentos ali, como P, Q ponto menos H. E eu posso, então, pensar em escrever a ação como a integral entre T1 e T2 de L dt, dessa forma. Q ponto, menos, deixa eu colocar aqui, Q, P e T, dt. Certo? Então, essa é a ação, só estou escrevendo a lagrangiana em termos da Hamiltoniana. E eu posso agora pensar o seguinte, olha, eu vou encarar esse integrando como um funcional que depende agora não só de Q e Q ponto, mas ele depende de QP, Q ponto e P ponto. Eu estou dobrando o número de variáveis no meu princípio variacional. Tá? Mas eu posso imaginar que isso aqui é igual a um funcional, que eu vou chamar de F, que depende agora de Q e P. Então, Q e P são coordenadas, vamos pensar assim, e as suas velocidades, Q ponto e P ponto. dt. E eu vou impor ΔS igual a zero nesse funcional e tentar ver quais são as equações de movimento que eu obtenho nesse processo. Tá? Então, o que acontece? O que tem de estranho aqui? O que tem de estranho é o seguinte, o princípio variacional ele sempre é feito com condições de contorno, certo? Então, eu tenho que impor condições de contorno para todas as coordenadas do sistema, não para as velocidades. Né? Então, se a gente voltar aqui em cima, né, eu ponho que Q de T1 e Q de T2 são fixos. Essas são as variáveis do L. Os Q pontos não. Os Q pontos estão livres. Aqui, como eu tenho Q e P de coordenadas, eu vou impor as seguintes condições. Eu deveria, né, impor as seguintes condições de contorno. Professor, Oi. Esse funcional, ele não depende do tempo ou ele depende implicitamente? Não, pode depender do tempo. Né? Se o H depender do tempo, isso, vamos botar o tempo. Se o H depender do tempo, ele pode ter o tempo. Beleza, obrigado. Então, quais são as condições de contorno que a gente precisaria para resolver esse problema genericamente? Olha, eu tenho que ter Q de T1 igual a Q1, Q de T2 igual a T2, P de T1 igual a P1, P de T2 igual a P2. Eu tenho que fixar, deixa eu abrir uma página nova aqui, eu tenho que fixar as coordenadas iniciais, que agora são os Qs e o Ps. Agora, isso é muito estranho, isso não pode ser, porque, dado o Q1 e o Q2, isso já me determina uma trajetória. Dar todas essas condições é demais. Quer dizer, imagina, por exemplo, que eu dou o Q1 e o P1 no tempo inicial, né? Q1 e P1. Isso já especifica uma condição inicial total, a posição e o momento, e só vai ter uma trajetória que sai desse ponto. Essa trajetória não necessariamente vai passar por Q2 e P2 no tempo T2. É muita condição de contorno. Eu só preciso de 2 e não de 4.
Tá? Então, diga, Vitor ia perguntar alguma coisa ou não? Não, eu acho que foi só meu microfone aqui. Ah, tá, beleza. Então, vamos ver o que acontece. Vamos fazer a conta e ver o que aparece aqui nessa variação. Então, vamos fazer ΔS igual a zero. Então, o ΔS é a conta de sempre. Eu vou só repetir aqui para a gente ver os passos. Então, eu vou fazer df dq ΔQ mais ΔF ΔP ΔP mais ΔF ΔQ ponto ΔQ ponto mais ΔF ΔP ponto ΔP ponto integrado em dt. Então, essa variação de S fazendo, então, uma variação na trajetória aqui de T, P de T. T1 até T2. E eu vou impor que isso aqui é zero. Então, qual que é o truque? O truque é sempre integrar esses caras aqui por partes. Então, delta de Q ponto é ddt de delta Q. Então, esse sujeito aqui é ddt de delta Q, esse aqui é ddt de delta P, e a gente integra esses termos por partes. Então, vai ter um termo onde aparece a derivada total, né, de df dq ponto vezes dq, que é um termo de superfície, a integral da derivada total, que sai para fora da integral, e a derivada vai para o outro lado e troca o sinal, certo? A integração por partes. Então, vamos ver o que dá isso aqui, ó. T1 até T2. Então, o termo de superfície eu vou escrever daqui a pouco. A integração por partes, esse ddt passa para esse termo, certo? Então, vamos lá. Então, vai ficar df dq, que é o primeiro termo, mais, menos, na verdade, né? ddt df dq ponto, tudo isso aqui vezes delta Q. Então, isso aqui é o resultado da integração por partes do primeiro termo. O termo de superfície eu já vou escrever. Mas faz a mesma coisa para o segundo termo, o termos em P. Eu tenho df dp, integra por partes, ddt, df dp ponto, delta P. E aí eu vou ter aqui del F, del Q ponto, delta Q, né? Esse é o termo de superfície, o termo que foi integral do DDT. Isso aqui calculado em T1 e T2, mais del F, del P ponto, delta P, calculado em T1 e T2. Então, aquela exigência de que os delta Qs fossem zero nos extremos, matava esse primeiro termo de superfície. E a gente, aparentemente, também precisa exigir que o ΔP seja zero nos extremos para matar o segundo termo de superfície. Tá? Mas isso não é verdade. Olha só o que acontece aqui. Então, esse cara aqui, isso aqui é zero porque o ΔQ em T1 e T2 é zero. Então, essa aqui é a condição de contorno que a gente já usava antes, a gente vai continuar usando. Esse segundo termo aqui, ele vai ser zero, não porque o ΔP vai ser fixo, a gente não pode exigir isso, isso é demais, mas porque se você olhar o F, ó, quem que é o F? É esse cara aqui, certo? O F não depende de P ponto. Ele depende de Q, P, Q ponto, mas não depende de P ponto. Então, esse cara é zero porque df de P ponto é zero. Então, de fato, eu não preciso exigir essas condições de contorno extras sobre os momentos. Basta eu manter as posições iniciais e finais fixas e achar a trajetória que conecta esses pontos. E eu posso esquecer da variação inicial e final do momento, elas podem ficar livres. Tá? Então, essas condições aqui, elas não são necessárias.
Basta... Professor, Diga. você pode subir um pouquinho? Um pouquinho mais, onde você escreveu, é isso, aí. Aí, tá. A nossa lagrangiana, do jeito que a gente está escrevendo, ela vai ser uma função de P, Q ponto e Q. Só que, para mim, é um pouco confuso isso, porque a gente já conhece a relação entre P e Q ponto, né, que é o momento generalizado. Isso, Então, é um isso. pouco estranho, porque parece que a gente está tratando como se tivesse um grau de liberdade a mais do que a gente realmente tem. As variáveis que a gente está usando são estranhas. Então, isso é um pouco estranho mesmo, não é assim tão convencional, mas a ideia acho que é a seguinte: se você estender, se você considerar esse funcional f como função dessas coordenadas, então ele vai depender, na verdade, isso de Q, P e Q ponto. O P ponto não aparece, certo? A trajetória clássica também vai ser um extremo desse funcional. Como se a gente pudesse tratar todo mundo como independente. A trajetória, quer dizer, nós vamos checar isso ainda, né? Agora eu vou, como isso é zero, isso é zero, eu vou impor que cada uma dessas equações aqui tem que ser zero, então eu vou ter esse par de equações aqui, e vou mostrar que essas equações vão reproduzir as equações de Hamilton, e, portanto, a equação clássica também extremiza esse funcional que é diferente do anterior, né? Ele, mesmo tratando Q e P como variáveis independentes, ele ainda é um extremo sobre a trajetória clássica. Professor, e disso também, pelo que você está me falando, eu tenho a impressão que a gente vai conseguir tirar o que é o momento generalizado, né? Sem ter definido ele anteriormente, disso aí, pela trajetória clássica, eu acho que eu vou conseguir encontrar uma relação entre o P e o Q ponto, certo? Não, então. O que a gente vai fazer? A gente vai... as equações que nós vamos obter vão ser as equações de Hamilton. Vai ser... Então, o que vai dar o Q ponto? O Q ponto vai dar dH/dP. Então, Q, certo? Então, essa é a relação... É o inverso da relação P. Tem P igual a dL de Q ponto e tem Q ponto igual a dH/dP. São duas relações, né, ligando P, Q e Q ponto. Entendi. Tá certo. Obrigado, professor. Nada. Então, aqui, deixa eu só abrir mais uma página, só a gente abrir essas equações e a gente vê que, de fato... eu estou fazendo isso porque nós vamos usar o princípio variacional mais para frente para fazer transformações canônicas. Então, eu acho que é importante deixar claro que a ação também é um extremo da trajetória clássica nessa formulação, usando, né, PQ ponto menos H. Então, vamos ver. Deixa eu pegar uma outra coisa. Vou pegar um preto. Então, vamos ver. Então, quais são as equações que a gente chega? Então, dF dQ igual a ddt de dF dQ ponto, para que isso seja zero para todas as variações ΔQ e ΔP, e dF dP igual a ddt de ΔF ΔP ponto. Certo? Então, vamos abrir essas equações. Deixa eu escrever o F aqui de novo. Então, F é P, Q ponto, menos H. Então, vamos ver. A primeira equação, o que dá? dF dQ. O Q só aparece dentro do H. Então, eu vou ter aqui dH dQ, menos dH dQ, né? Certo? Porque o F é PQ ponto menos H, igual a ddt dF dQ ponto. O Q ponto só aparece aqui, então fica P. Então, daqui eu vou ter que P ponto, dP dt, é menos ΔH ΔQ. E a equação de baixo, vamos ver o que fica. dF dP. Agora, o P aparece aqui e aqui. Aparece em dois lugares. Então, eu vou ter Q ponto, certo? Quando eu derivo P, Q ponto em relação a P, menos ΔH ΔP, igual dF dP ponto é zero. Então, isso aqui dá zero. E, portanto, o Q ponto é ΔH ΔP.
Tá? Então, a gente pode também obter as equações de movimento na formulação de Hamilton através do princípio variacional. Na verdade, a gente já sabia as equações de Hamilton, mas a gente poderia ter talvez começado assim, se tivesse alguma intuição, né? Eu vou definir H como sendo aquela função energia que a gente viu anteriormente, P ponto menos L, inverto para L, jogo no princípio variacional e vejo o que sai e reescrevo as equações em termos de H, em vez de escrevê-las em termos de L. Tá? E a coisa funciona também. A gente tem as equações de movimento corretas aqui. Muito bem. Então, a gente vai usar isso depois. E só é importante ressaltar que, apesar desse princípio variacional ter o dobro, né, de coordenadas, né, agora tem Q e P como coordenadas, existe uma certa conspiração aí da natureza que faz com que a gente não precise impor condições de contorno demais, né? A gente continua impondo as mesmas condições de contorno só sobre os Qs, e isso resulta na coisa correta, porque o F não depende de P ponto. Muito bem. Então, tá. Então, a outra coisa que eu queria falar, então, isso aqui é um tópico que a gente vai depois explorar um pouquinho melhor, mas eu queria agora falar de outra coisa, vou fechar aqui. Uma outra coisa que são algumas propriedades dessa ação, dessa integral de LDT, que são importantes, eu usei naquela demonstração anterior e eu queria demonstrar agora. É uma demonstração interessante, ela é razoavelmente simples e eu acho que é bacana de a gente fazer. Então, a ideia é a seguinte. Imagina que eu tenho duas trajetórias clássicas, duas soluções das equações de movimento, que são Q de T e Q barra de T. A solução Q barra vai ser uma solução vizinha à solução Q, mas ambas são soluções das equações de movimento. Qual que é a diferença entre elas? A solução azul, o Q de T, ela vai começar em Q1, no instante T1, e terminar em Q2, no instante T2. Tá? Então, essa curva azul aqui que está na figura. Agora eu vou encontrar uma outra solução das mesmas equações de movimento com condições de contorno um pouquinho diferentes. Então, a trajetória Q barra, ela vai ter essas condições de contorno aqui. Ó. Ela começa em Q1 mais delta Q1 no instante T1 mais delta T1 e termina em Q2 mais delta Q2 no instante T2 mais delta T2. Tá? Então, essa trajetória azul, ela faz isso aqui, ela sai daqui e vem para cá. A trajetória vermelha, ela começa num ponto, num instante um pouquinho diferente, em T1 mais delta T1. Delta T1 pode ser positivo ou negativo, no desenho aqui ele está para trás. E o valor do Q nesse ponto é um pouquinho diferente também do Q1. Essa trajetória propaga por um tempo até T2 mais delta T2. E o ponto final é um pouquinho diferente também, né? Q2 mais delta Q2. Tá? Então, mudo tudo. Mudo T1, mudo T2, mudo Q1, mudo Q2. Então, defino novas condições de contorno, acho essa trajetória, se esses caras, esses deltas são pequenininhos, essa trajetória vai ser uma trajetória vizinha da azul. Tá? Então, o delta Q, a diferença entre Q barra e Q, né, eu tenho esse valor, então, a cada instante de tempo, pelo menos nos momentos onde as duas estão definidas, né? Porque nos extremos as validades de tempo são um pouquinho diferentes. Muito bem. Então, eu vou calcular a diferença da ação, eu vou calcular a ação sobre a trajetória Q barra e subtrair da ação da trajetória Q. Tá? Então, eu vou ver como que a ação muda quando eu mudo os seus argumentos, que são Q1, Q2, T1 e T2. Tá? Essa é a ideia da conta. Tem uma sutileza aqui que é o seguinte. O delta Q2, você vê, ele vamos olhar essa equação aqui, ele é a diferença do tempo final, a posição final da trajetória Q barra, certo? No ponto Q2 mais delta Q2, e o ponto final da trajetória azul. A trajetória azul parou aqui, nesse ponto,
essa aqui andou mais tempo e foi, sei lá, um pouco mais longe. Tá? Esse é o que eu chamo de ΔQ. Então, é essa distância aqui no eixo X. Muito bem, eu vou expandir isso aqui. Todos esses deltas são pequenininhos. Tá? Então, eu vou expandir esse cara aqui em primeira ordem no ΔT. Então, isso aqui vai ser Q barra de T2 mais Q ponto barra. Então, a velocidade em T2 vezes ΔT2 menos o ΔQ2 que está aqui. Vou reagrupar esses caras, pego esse menos esse, coloco junto aqui, e esses caras eu vou chamar de um deltinha Q2. E o termo da velocidade, né, que veio para cá, eu deixo aqui. Então, qual que é a diferença do deltão e do deltinho? O deltão é a diferença dos pontos finais. O deltinha é a diferença nos pontos no instante T2. Então, se a gente olhar aqui no desenho, o deltinha é esse cara aqui, ó. No instante T2, eu vejo onde é que está a trajetória vermelha, subtraio da trajetória azul. O deltão, eu vou até o fim da vermelha, e aí subtraio da azul. Então, esse é o deltinha, esse é o deltão. Tá? Só para a gente vão aparecer esses dois deltas no cálculo. Então, você vê que o deltão é o deltinha mais um pouquinho, né? Porque a trajetória andou mais um pouquinho. Quanto que ela andou? Andou a velocidade naquele ponto vezes ΔT. Tá? Essa é a diferença entre os dois deltas. E por ΔQ1 é a mesma conta. Eu vou só repetir aqui, a gente faz exatamente a mesma conta. Ele vai ser ΔQ1 mais a velocidade em T1, ΔQ1. Então, são esses dois tipos de delta que aparecem. Então, ΔQ1 também é a diferença das trajetórias no instante T1. Então, vamos lá. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer... deixa eu só... olhar aqui para ir acompanhando aqui a álgebra para não me perder. Aqui, vamos. Então, o que eu quero fazer? Eu quero calcular a ação sobre a trajetória Q barra, deixa eu chamar isso aqui de ΔS. Então, vai ser a ação da trajetória Q barra, certo? Que saiu daqui, nesse instante, chegou aqui. Opa. No instante final, T2 mais ΔT2, menos o valor da ação na trajetória azul, que é a minha trajetória base. Certo? Então, quem que é esse ΔS? Então, o primeiro é a integral de T1 mais ΔT1 até T2 mais ΔT2 de L calculado na trajetória barra. Certo? E o segundo é a integral de T1 até T2 do L calculado na trajetória azul, que não tem barra. Tá? Uma tem os tempos diferentes, a outra vai de T1 até T2. Eu quero avaliar, então, essa diferença. Eu quero ver quanto que a ação varia quando eu mudo essas condições dos argumentos. Né? Os argumentos são Q1, T1, Q2, T2, varia um pouquinho cada argumento, ver como que isso produz variações no valor da ação. Então, olha só, essa ação que está na esquerda, eu vou separar em 3 pedaços, que eu vou escrever aqui assim. A integral entre T1 mais ΔT1 até T1, mais, eu vou escrever só sem o argumento, só para a gente ver os limites de integração, de T1 até T2, mais a integral de T2 até T2 mais ΔT2. Tá? Então, quebram três integrais, a integral do L barra, vamos chamar, a integral do L calculada em Q barra, T barra, e aqui tem a última integral, que é de T1 até T2, de L dt. Tem os dt's aqui. Vou colocar os dt's para não ficar muito estranho. Então, quebro essas integrais em 3 pedaços. O primeiro e o terceiro pedaço são infinitesimais. Eu vou de T1 mais ΔT1 até T1. Então, o valor dessa integral
eu posso calcular como o L calculado em T1, certo? Eu posso calcular isso aqui como L barra calculado no ponto T1, que é o intervalo, eu podia colocar no ponto médio, eu vou colocar no ponto T1, que é mais fácil, vezes o tamanho do intervalo. Só que como o intervalo, o delta T1 está embaixo, tem um sinal de menos, né? É L barra de T1 menos o L barra de T1 mais delta T1. Então, tem isso aqui, é menos o valor do integrando vezes o tamanho do intervalo. Mesma coisa para a terceira integral. A terceira integral é o L barra calculado em T2 vezes o tamanho do intervalo, que é delta T2. O tamanho do intervalo nessa integral aqui é esse cara menos esse, que é delta T2. Na primeira integral é esse menos esse, que é menos delta T1. Por isso que vem os sinais aí. E a integral que sobra, que é finita, é de T1 até T2, que eu posso juntar com a quarta integral. Então, eu tenho aqui mais a integral de T1 até T2, de L, então, calculado em Q barra ponto T, menos de T1 até T2, L de Q ponto e T. Certo? Essas integrais são próximas porque as trajetórias são próximas, mas o limite de integração agora é finito, é de T1 até T2. Então, eu separo as partes iniciais e finais e olho só o miolo da integral ali. Certo? Então, muito bem. Esse cara agora aqui, então, esses dois termos de iniciais eu vou deixar do jeito que estão. Então, eu vou escrever aqui, ó, L barra... Ah, tá. Vou fazer já uma outra aproximação aqui. Então, esse cara aqui, você vê, eles são pequenos, né? O delta T é pequeno. Então, calcular a ação com L barra em T2 ou com L é uma diferença de primeira ordem, né? L barra difere de L no ponto final de um termo pequenininho, certo? Porque tudo aqui é muito próximo. Então, como já tem um infinitésimo aqui, eu posso aproximar esse termo por L calculado em T2, delta T2, a correção vai ser de segunda ordem, que eu vou desprezar, e mesma coisa com o primeiro termo. Eu calculo o valor de L em T1, não de L barra, porque a diferença entre eles é pequena e já tem um delta T na frente. E esse cara aqui, eu vou expandir em torno desse. Então, Q barra é Q mais delta Q, certo? No intervalo T1 e T2, eu tenho esses delta Qs definidos para todo o intervalo. Então, eu vou expandir esse cara aqui como sendo o L calculado na trajetória Q, que cancela com esse pedaço, mais a diferença. Tá? Então, em primeira ordem, eu vou ter integral de T1 até T2, vamos fazer direitinho. Então, eu calculo na trajetória Q. Então, esse termo vai matar o último ali. E agora eu pego a correção em primeira ordem. dl dq dq, dl dq ponto, integrado em dt, certo? E subtraio aquele último termo ali que mata o primeiro. Certo? Então, com esse fica só as diferenças, tudo tem que ser pequenininho, né? A diferença tem que ser pequena. Então, vamos ver o que dá aqui. Então, o que a gente faz agora? O mesmo truque de sempre, vou integrar por partes esse sujeito aqui. Então, vamos lá. L de T2, delta T2, menos L de T1, delta T1. Integro por partes, então, aquele segundo termo. T1 até T2. Então, eu tenho dl dq vezes dq, e eu vou ter agora menos ddt e dl dq ponto. Isso aqui é o resultado da integração por partes, e sempre sobra o termo de superfície, mais del L del Q ponto,
ΔQ calculado entre T1 e T2. Tudo bem? Vocês estão comigo? Tá? Acompanhando, professor. Beleza. Então, vamos lá. Estamos acabando já. Então, o que acontece com esse termo que apareceu aqui? Ó? Esse cara, essa trajetória, isso aqui está calculado sobre a trajetória azul, certo? Eu expandi a trajetória vermelha em torno da trajetória azul. Ora, isso aqui é zero, porque a trajetória azul satisfaz as equações de Lagrange, é uma solução da equação de movimento. Então, dl dq é igual a ddt e dl dq ponto. Isso aqui é zero. Então, sobra o termo de superfície. Os ΔQs não são zero agora, porque os ΔQs são as diferenças, né? São esses caras que a gente calculou aqui em cima. Né? Eles não são mais zero, porque eu estou considerando trajetórias vizinhas que têm os extremos distintos. Tá? Então, aqueles ΔQs que estão lá, eu vou agora substituir em termos do delta grande, que está aqui. Tá? Então, vamos só fazer mais uma passagem aqui. Então, isso aqui fica, ó, esses dois caras aqui de cima, eu vou escrever de um jeito mais compacto, assim, ó, como L de T, delta T, calculado entre T1 e T2, certo? Que é o L de T2, delta T2, menos L de T1, delta T1. O termo do meio deu zero, e agora fica del L, del Q ponto, calculado em T2. Vamos já fazer mais uma passagem rápida aqui. Quem que é dl dq ponto? É P. Isso aqui é o momento. Então, isso aqui eu posso escrever como P no instante T2, delta Q2, menos P no instante T1, delta Q1. E, finalmente, eu escrevo esses deltinhas, que são os deltas nos instantes T1 e T2, em termos do delta grande, que é a diferença final entre os pontos que as trajetórias começaram e terminaram. Então, é a última, estamos chegando já no fim, vocês vão ver aqui que dá uma coisa bem bonitinha depois dessa conta toda. Então, aqui, ó, P, eu vou chamar de P2, tal. Bom, vamos deixar. Bom, P2 é o P do delta T2. Delta Q. O delta Q é o deltão menos Q2 ponto delta T2. Vamos olhar lá para a gente certificar. Ó, o delta Q, pequeno, eu passo esse cara para o lado de lá. Então, ele é o delta Q grande menos a velocidade vezes o delta T. Então, é o que eu escrevi aqui. E menos P1, delta Q1, que é a mesma coisa. Então, olha só, eu tenho um termo em ΔT aqui, e agora apareceram esses outros termos em ΔT que eu vou juntar todo mundo. Tá? Então, ó, aqui eu tenho L de delta T2 menos o L em T1 delta T1, e aqui eu tenho o P que é ponto. Então, eu posso escrever assim, ó, menos P que é ponto. Tudo isso aqui vezes delta T, certo? Então, esse primeiro termo é que eu tinha antes. Eu peguei esse e peguei esse daqui. Aqui, isso. Isso aqui calculado, então, entre T2 e T1. Então, é tudo isso no ponto T2, menos tudo isso no ponto T1. E eu tenho o P, né? Faltam esses dois termos aqui, esse e esse. Então, isso aqui eu posso juntar também como P delta Q calculado entre T1 e T2. Então, quem que é PQ ponto menos L? É o H, certo? Então, essa função que apareceu aqui no colchetes é menos H delta T, calculado entre T1 e T2, mais P delta Q, calculado entre T1 e T2. Tá, que eu vou abrir agora para ficar mais explícito. Então, qual que é o resultado final? Delta S é igual a menos H
no ponto final, vezes delta T2, mais H no ponto inicial, delta T1, mais P no ponto final, vou colocar os instantes aqui, delta Q2, menos P de T1, delta Q1. Então, se eu fizer variações delta T1, delta T2, delta Q1 e delta Q2, cada um dessas variações que eu faço contribui para uma pequena modificação no valor da ação. Então, o delta S que eles provocam são esses daqui. Tá? Então, eu posso escrever o seguinte, que del S, del T2, então imagina que eu só vario o ponto final, certo? Eu só vario o T2 fixo, delta T1 igual a 0, delta Q1, delta Q2 igual a 0, eu só faço uma variação no tempo final da trajetória. Então, a variação da ação em relação a essa mudança que eu fiz vai me dar menos o valor da energia no instante final. Da mesma forma, del S, del T1 vai dar o valor da energia no instante T1, del S, del Q2 é o momento final, e del S, del Q1 é o momento no instante inicial. Tá, então, o que isso quer dizer? Né? Você calculou a ação de uma trajetória que começou aqui, nesse instante, e foi parar aqui, nesse instante. Se você calcular essa ação e fizer a derivada dessa função em relação aos seus argumentos, o resultado que você obtém é a variável conjugada ao que você está derivando. Então, ds dq é P, tem um sinal aqui, né, que é menos. ds dq2 é o P2, ds dq1 é menos P1. ds dt2 é menos energia, ds dt1 é mais energia. Tá? Então, a ação, uma vez calculada, ela deve ser expressa em termos dessas variáveis, e as informações que estão faltando nas condições de contorno, você obtém derivando a ação em relação aos argumentos. Tá? Vou fazer um exemplo bem simples aqui para a gente ver como que isso funciona. Mas está clara a conta, né? Então, a ideia é assim... Diga. Eu me perdi num passo, só rapidinho ali. Você tem o L barra e você tira os barras. Eu não me peguei direito o que você fez. Um pouquinho para cima. Tá, é o seguinte, aqui... vamos lá. Aqui, né? Eu estou mantendo... Então, eu vou manter... Isso aí mesmo. Isso, eu estou mantendo todo o cálculo em primeira ordem. Então, quem que é o L barra? É o valor da minha lagrangiana. Então, eu tenho uma lagrangiana. Eu calculo sobre uma trajetória, né? A trajetória Q barra, e eu vou avaliar o valor numérico desse L no ponto T1. Então, eu vou pegar aqui na curva vermelha, né? Eu tenho a minha ação, que é a minha lagrangiana, né? Que, sei lá, energia cinética menos potencial, eu tenho a forma funcional dela, eu vou avaliando isso ao longo da trajetória. Quando chega no ponto T1, eu vejo que valor ela tem, para a trajetória vermelha, certo? Então, eu vou olhar aqui. Se eu fizesse isso com a trajetória azul, a diferença entre essas duas quantidades seria pequena, porque todos esses deltas são pequenininhos. Então, aqui, como eu já tenho um delta T na frente, eu posso dizer que o L barra de T1 é igual ao L de T1 mais uma correção. Essa correção vezes o delta T1 daria uma correção de segunda ordem, que eu vou jogar fora porque eu estou expandindo tudo em primeira ordem. Tá? Então, em primeira ordem, eu posso substituir o L barra pelo L, porque já tem um delta T multiplicando. Deu para entender? Ou quer... Não, entendi sim. Obrigado, professor. Nada. E nesse mesmo passo, você também já aplicou junto ali aquele truquezinho da gente usar a derivada total, né? Que é a integração por partes, não? Que aparece um outro... Vamos ver, deixa eu ver onde é que está. Então, eu estou vendo você fazendo isso. Isso. Aqui, então, o que eu fiz aqui? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando agora esse cara aqui,
Esse cara aqui, eu vou expandir isso aqui, o Q barra em torno do Q. Então, esse Q barra, eu vou dizer que é Q mais delta Q, e eu vou expandir essa lagrangiana aqui, ela está expandida aqui embaixo. Ó. É o L calculado em Q, em vez de o Q barra igual a Q, mais DL dQ, dQ, DL dQ ponto, dQ ponto. Então, eu estou expandindo o valor da ação calculada em Q barra pelo seu valor calculado em Q. Então, o termo de ordem zero, L de Q, Q ponto T, mais a primeira derivada, DL dQ, delta Q, DL dQ ponto, delta Q ponto. Onde o delta Q é a diferença entre a trajetória barra e a azul. Tá? Então, vou expandir uma em torno da outra, porque elas são muito parecidas. Tá? Então, esse primeiro termo aqui é o termo de ordem zero, que mata com esse, vai matar com esse, e a correção está aqui. E agora eu integro, esse aqui agora eu vou integrar por partes. Não, beleza. Eu tinha entendido isso mesmo. Obrigado, professor. Ah, legal. Era só a Lagrangiana lá que tinha ficado meio noviado. Ah, legal. Professor, Diga. o fato de você fazer essas aproximações de primeira ordem, quer dizer que esse resultado final que você chega é só uma aproximação ou a gente pode escolher esses intervalos de tempo pequenos o suficiente? Não, a gente pode porque justamente eu vou querer obter essas expressões embaixo aqui que são derivadas, né? Então, realmente isso vale no limite, onde tudo vai para zero. Então, essas relações aqui todas com as derivadas, elas são exatas porque se eu tivesse qualquer termo de segunda ordem, né, eu pego esse ds aqui, divido por delta t2, por exemplo, se eu tivesse um termo de delta t2 ao quadrado, ia sobrar um termo em delta t, que no limite é a zero. Então, é lícito manter primeira ordem, porque eu só vou olhar para a derivada primeiro. Tudo bem. Obrigado, professor. Então, deixa eu fazer um exemplo simples aqui, para a gente checar. Na verdade, eu já fiz esse exemplo, mas vamos repetir, que é o da partícula livre, que é bem simplesinho e vale a pena. O do oscilador harmônico também é legal, eu vou deixar como exercício para vocês fazerem, a ação é um pouquinho mais complicada, mas é bacana de fazer também. Então, vamos ver a partícula livre. Então, eu quero calcular a ação, que é a integral de L dt, sobre uma trajetória clássica. Tá? Então, L é a energia cinética, certo? E a partícula livre, eu sei a solução clássica, a velocidade é constante, certo? X ponto é constante ao longo do caminho. Então, isso aqui vai ter T1 até T2. Então, isso aqui vai dar, como a velocidade é constante, aqui vai dar mv2 sobre 2, T2 menos T1. Certo? Esse é o valor da ação. Acontece que eu não posso escrever minha resposta desse jeito, porque a ação deve ser escrita em termos do ponto inicial, do ponto final e do intervalo de tempo. Aqui eu estou escrevendo em termos da velocidade. Então, eu tenho que voltar para trás e reescrever esse resultado. Então, quem que é a velocidade? Ela é o ponto final menos o ponto inicial, dividido por T2 menos T1. Certo? Para a partícula livre, a velocidade é constante, intervalo de espaço dividido pelo intervalo de tempo. Então, eu vou substituir isso no S para que eu possa escrever minha ação na forma correta. Então, m sobre 2. Então, ou seja, quando eu elevar v ao quadrado, vamos fazer aqui, eu vou ter um Q2 menos Q1 ao quadrado, tem um T2 menos T1 ao quadrado, mas tem um T2 menos T1 em cima. Então, um deles cancela e fica certo. Então, isso aqui é o meu S calculado em função de T1, T2, Q1 e Q2 para partícula livre. E é aqui que a gente tem que fazer a nossa conta. Tá? Então, vamos calcular aquelas derivadas e ver que cada uma delas produz o resultado esperado. Então, vamos calcular primeiro ds de T1.
variação em relação a T1. Então, eu tenho menos 1/2, Q2 menos Q1 ao quadrado, então é 1 sobre T2 menos T1 ao quadrado, menos 1 sobre x ao quadrado, vezes a derivada em relação a T1, como tem um menos aqui fica um outro menos e fica mais. E isso aqui, o que é? É o V ao quadrado. mv2 sobre 2. Tá? Então, isso aqui é a energia no ponto inicial, que vai ser constante, né? A energia vai ser conservada em todos os instantes. Então, dH dt1 é H no instante T1. ds dt2 é a mesma coisa, só que agora não tem aquele sinal de menos, né? O T2 é positivo aqui, então vai dar exatamente a mesma coisa, só que com o sinal trocado. Menos mv2 sobre 2. ds dq2, então vai ter Q2 menos Q1 ao quadrado, então cai um 2. Q2 menos Q1 sobre T2 menos T1. Isso aqui é mv, que é o momento no instante final, que também vai ser igual ao momento no instante inicial, né? Então, ds dq1 é o mesmo cálculo, só que tem um sinal de menos, né? Porque o Q1 aparece com menos. Então, é isso aqui. Que é menos mv. Tá? Então, você fazendo essas derivadas, você obtém as variáveis conjugadas, que nesse caso a partícula livre é muito simples, né? E menos o momento, tanto o momento quanto a energia não mudam nos pontos iniciais e finais. E isso vale em geral. Tá? Então, esse cálculo mostra que essas relações aqui são gerais para qualquer sistema. Mesmo sistemas dependentes do tempo, onde o H não é conservado e, eventualmente, o H de T1 é diferente do H de T2. Se o sistema for conservativo, essas derivadas vão ser iguais. Tudo bem? Alguma outra pergunta? Vocês estão enxergando agora só a tela do iPad, né? É isso que vocês têm acesso? Sim, Isso. Sim, Quando, sim. quando eu mudo aqui, muda alguma coisa? Mudou alguma coisa para vocês? não mudou, não. Não. Não mudou nada. Ah, tá bom. Tá só para eu saber, para não me atrapalhar aqui. Tá bom. Legal. Então, tá bom. Então, vamos... Então, essas são coisas adicionais que são importantes e podem acabar aparecendo no futuro. Mas eu queria, então, novamente mudar um pouquinho de assunto e introduzir uma coisa que a gente chama de a ideia de espaços de fase e a notação simplética. É um nome sofisticado com uma coisa simples, espaço de fases e notação simplética. Então tá. Uma das vantagens da gente trabalhar com as equações de Hamilton, deixa eu escrever de novo aqui, para Q ponto é dH dPi, Pi ponto é menos del H del Q. É que essas equações são de primeira ordem no tempo. E existe um teorema que diz que se o H, em particular, for independente do tempo, por cada ponto, então, se a gente desenhar aqui o espaço QP, eu vou desenhar só em uma dimensão, a gente vai chamar de espaço de fases, por cada ponto desse espaço, então, vamos pensar que a gente vai resolver essas equações por condições iniciais. Então, eu vou dar um valor de Q em T igual a 0 e vou dar um valor de P em T igual a 0. Dou uma condição inicial no meu sistema. Essa condição inicial define unicamente uma trajetória.
Então, por esse ponto, passa uma única trajetória, e o que implica que trajetórias no espaço de fase não podem se cruzar, né? Eu não posso ter coisas desse tipo acontecendo. Porque, se isso acontecer, isso implica que, dado esse ponto como condição inicial, eu não sei se a minha trajetória vai seguir a preta ou vai seguir a vermelha. E isso não pode acontecer, né? Existe um teorema de unicidade de soluções de equações de primeira ordem que diz que isso não acontece, né? Por cada ponto, passa uma única solução. Tá? Então, nós vamos depois novamente ver isso com mais cuidado, então isso aqui não acontece. Então, as trajetórias no espaço de fase, né, se você pensar num conjunto de condições iniciais, cada uma com a sua trajetória, essas trajetórias, elas nunca se cruzam. Elas formam, elas se parecem com o movimento de um fluido incompressível. Nunca cruza trajetórias, você não pode ter contração de volumes, nem expansão de volumes, porque isso eventualmente vai implicar num cruzamento de soluções que não acontece. Tá? Então, é bastante legal você, então, desenhar suas trajetórias no espaço de fase, porque elas são, então, unicamente definidas a partir da condição inicial e tem uma série de propriedades que aparecem aí. Tá? Então, veja só, se eu tenho n graus de liberdade, então eu tenho n Qs, isso aqui implica que eu tenho Q1, Q2, até Qn, é um número de coordenadas, é o número de graus de liberdade. O espaço de fase tem dimensão 2n, porque para cada Q tem um P associado. O espaço de fase é sempre de dimensão par. Então, esse espaço de fases, eu vou chamar ele de F. O espaço de fases, eu vou chamar ele de F 2n, esse 2n é a dimensão, então ele é o conjunto dos pontos Qs e Ps. Eu vou escrever dessa forma, é um espaço tipo, é um R2n, sabe? É um espaço real em 2n dimensões, onde eu tenho os Qs e os Ps colocados. A dimensão desse cara é 2n. Muito bem. Então, é útil a gente tratar esse espaço como uma coisa só, a gente juntar o Q e o P num único vetor. Então, eu vou definir um vetor nesse espaço, faz um ponto nesse espaço de fase. Então, esse ponto aqui, por exemplo, então é um ponto nesse plano, PQ. Então, eu vou definir um vetor eta dentro desse espaço da seguinte forma: eu vou colocar primeiro aqui os Qs, Q1, Q2, Qn, e depois os Ps. Certo? Então, esse vetor eta é um ponto já direto no meu espaço de fase. E eu gostaria de escrever as equações de movimento em termos de eta. Então, você vê que as equações de movimento são Q ponto e P ponto, né? Ou seja, é um tipo de um eta ponto que aparece do lado esquerdo das equações. Então, como que eu posso escrever? Aqui sumiu o... Como que eu posso escrever o lado direito das equações de Hamilton nessa linguagem vetorial? Então, o truque aqui é o seguinte: você vê que o Q ponto é dHdP, ele deriva em relação a uma variável conjugada. E o P ponto é menos dHdQ. Então, tem essa troca de Q com P e tem um sinal que aparece ali. Então, vamos fazer isso aqui primeiro em 1 grau de liberdade para a gente ver, depois eu faço para N. Vamos supor que N igual a 1. Então, eu só tenho Q ponto, dHdP,
P ponto menos DH dQ. Então, para eu dar conta dessa inversão de Q com P nas derivadas e desse sinal, eu vou definir uma matriz J, que é essa matriz aqui, ó. 0, 1, menos 1, 0. Isso aqui a gente chama, às vezes, de matriz simplética fundamental. E eu também vou definir, então, nesse espaço, um gradiente. Então, o gradiente de uma função qualquer nesse espaço de fase, eu vou definir como vetor df dq, df dp, certo? Eu derivo em relação à coordenada e depois um momento, seguindo, então, a minha sequência ali do eta. Então, as equações em movimento, elas podem ser escritas assim, ó. Eta ponto, que vai ser dq dp, já vou abrir para a gente verificar, é igual a j gradiente de h. Vamos verificar que isso aqui resume as duas equações numa só. Então, aqui eu tenho Q ponto e P ponto, é o vetor eta ponto. Eu vou pegar a matrizinha J, 0, vou multiplicar pelo gradiente de H. dH dQ, dH dP. Então, se eu olhar linha por linha essa equação, vai ficar Q ponto igual, faz o produto aqui da matriz, dH dP, e o P ponto, você vê com esse menos 1 aqui, ele troca, né? Ele troca o sinal correto e já pega o dH dP. Então, com isso, a gente consegue... então, a matriz é fora da diagonal, para eu inverter o Q com P, e tem aquele sinalzinho de menos ali para dar conta das equações que tem um sinal de menos na equação do P ponto. Então, com isso, aquele conjunto de equações ela fica escrito numa forma mais elegante, mais bonitinha, como eta ponto igual a j gradiente de h. Tá? É a mesma coisa, só que escrita de um jeito mais compacto. Já vou estender para mais dimensões. Então, essa matriz J que aparece aqui, ela tem algumas propriedades interessantes. Você vê que o J, se eu calcular J ao quadrado, vai ser 0, 1, menos 1, 0, 0, 1, menos 1, 0. Isso aqui vai dar menos 1, 0, 0, menos 1. Ou seja, J ao quadrado é menos a identidade. O que é uma relação curiosa, que é como se o J fosse um número complexo, né? O J ao quadrado é menos 1, então J é I. Mas não é, isso é uma relação matricial. Mas ele tem esse apelo curioso, aí, que J ao quadrado dá menos 1. Outra propriedade interessante é que o J transposto é menos J. Certo? Se você transpor o J, ele dá menos J. E dessa daqui, segue o seguinte, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, se você multiplicar... Não, é isso aqui, J transposto é menos J. Da relação J ao quadrado igual a menos 1, você vê que eu posso pegar... Deixa eu repetir o J quadrado aqui. J quadrado igual a menos 1. Eu posso multiplicar por J a menos 1 pela inversa em cada lado dessa relação, e eu vou ter o seguinte, então, J menos 1 com J quadrado, sobra só um J, e do outro lado, eu multipliquei pela inversa. Então, a inversa é menos J. Então, eu peguei essa relação aqui, multipliquei por J a menos 1 dos dois lados. Então, à direita sobrou a J menos 1, à esquerda, um J com J menos 1 sumiu, deu a identidade, sobrou um J. Então, a inversa é menos J, o transposto é menos J, então a inversa é igual a transposta, etc. Então, tem uma série de propriedades simples, porque a forma dela é bem simples. E o que a gente vai fazer, então, é estender isso aqui para qualquer número de dimensões.
Tá? Então, isso que a gente fez em 2 dimensões, dá para fazer em qualquer número de dimensões. Então, para n graus de liberdade, a ideia é a mesma. A gente define a matriz J como sendo o seguinte. Então, ela vai ser uma matriz 2n por 2n. Vou dividir aqui em blocos. Então, esse bloco aqui é todo zero. Esse bloco é todo zero. Opa, ao contrário. Deixa eu colocar o zero aqui. Zero aqui, zero aqui. Aqui é a matriz de identidade. 0 e 0. E aqui é menos a identidade. 0 e 0. Ou em termos de blocos, né? Isso aqui é um bloco 0, n por n. Aqui é a matriz de identidade, n por n, menos a identidade, 0. Aí, o gradiente a gente define do mesmo jeito. Então, vai ser um vetor onde eu derivo em relação às coordenadas primeiro. Quando acabam as coordenadas, eu derivo em relação aos momentos. Aí é bem fácil de ver que as equações de Hamilton, em geral, vão ser escritas assim. Em termos de componentes, né, se a gente quiser, eta i ponto é j i j del h del eta j. Certo? É o componente j do gradiente. É o produto da matriz pelo vetor gradiente. A soma em j, somado em j. Então, essa matriz, apesar de parecer uma soma de matriz, é uma matriz e um vetor, essa soma toda só vai pegar um componente, que é o componente conjugado do eta que está do lado esquerdo. Então, é só abrir isso aqui, fazer um exemplo 2 por 2, por exemplo, vocês vão ver que a coisa funciona direitinho. Tudo bem? Aquelas propriedades da J valem aqui também. Tá? J2 igual a menos 1. Tudo aquilo vale novamente. A inversa é menos a J. A transposta também é menos a J, etc. Tá? Vale em qualquer número de graus de liberdade. Alguma pergunta, algum comentário? Está claro essa álgebra toda aqui? Acho que sim, professor. Esse último passo, mas né, me parece, né? Claro que depois que a gente compacta a notação assim, você consegue ver propriedades, né, de matrizes e tudo mais. Mas são as equações de Hamilton escritas de forma vetorial. Exatamente, exatamente. E o truque que aparece, quer dizer, como essas equações têm aquele sinal de diferença, né, e a derivada o Q ponto é uma derivada no P e vice-versa, então, com essa matriz, com esse truque de definir essa matrizinha aqui, isso dá conta dessas trocas todas e fica tudo numa forma mais elegante. Mas é só isso, exatamente. São as mesmas equações de antes. Legal. Então, beleza. Então, a gente vai, em alguns momentos, usar essa notação, porque às vezes fica mais fácil trabalhar quando a gente quer demonstrar algum resultado, porque a gente já tem as equações para Q e P juntas, não precisa separar a Q ponto, vai ter o P, vai ter o sinal, etc. Aqui já fica tudo mais genérico. Muito bem. Então, tá. Então, definido essa notação, então, o espaço de fases, as equações nesse espaço, eu vou definir, então, falar agora da superfície de energia. Tá? O que é, então, a superfície de energia? Então, agora eu vou me restringir, então, vamos lá, superfície de energia.
Então, agora eu vou me restringir a hamiltonianos independentes do tempo. Tá? Então, H depende de Q e P independente do tempo. A gente sabe, então, quando o H é independente do tempo, o valor numérico de H, né, a energia, é conservada ao longo da trajetória. Então, se a gente dá uma condição inicial, né, se H de Q0 e P0 vale um certo E, então, H, ao longo de toda a trajetória, vai valer o mesmo valor numérico. Então, tá. Então, o que eu vou fazer aqui é definir dentro do espaço de fases, uma superfície, uma região, que é a região, o conjunto de pontos Q e P, tal que o valor de H permanece constante. Tá? Então, a superfície de energia, sigma E, eu vou indicar assim, ela é definida da seguinte maneira. É o conjunto dos pontos dentro do espaço de fase, de dimensão 2n, tal que H calculado nesses pontos vale E. Então, a gente impõe um vínculo. Não é todo ponto que vale, mas só aqueles pontos, né, cuja função H calculada sobre eles tem um valor fixo. Como eu tenho um vínculo definindo essa superfície de energia, a dimensão de sigma E é 2n menos 1. Eu tiro uma dimensão porque eu estou obrigando os pontos a satisfazerem uma equação de vínculo. Existe uma relação entre eles, então isso abaixa uma dimensão dessa superfície em relação ao espaço de fase. Então, só para, como exemplo, né, se eu tiver n igual a 1, então meu espaço de fase tem dimensão 2, certo? Então, F2, vamos escrever assim, já está indicado, mas a dimensão do F é 2, e a dimensão do sigma é 1. Para n igual a 2, nós vamos fazer exemplo até a dimensão 2. O espaço de fase tem dimensão 4. E a superfície de energia tem dimensão 3. Certo? É 1 a menos. Não é metade. Né? Dá a impressão, quando faz para n igual a 1, a dimensão de sigma é metade do F, mas não é. É n menos 1, que aqui nesse caso coincide. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos simples hoje, e amanhã eu vou fazer alguns exemplos em uma dimensão, só para a gente ver a cara dessa superfície, e amanhã, na quarta-feira, eu vou fazer o exemplo de um oscilador harmônico em 2 dimensões, para a gente ver que tipo de estrutura tem essa superfície de energia, que ela tem uma estrutura bem interessante de a gente analisar. Então, vamos ver aqui exemplos. Então, o exemplo primeiro sempre é o oscilador harmônico. Então, essa é a hamiltoniana. P2 sobre 2. Eu estou escrevendo em termos de ômega, que é a raiz de K sobre M, em vez de escrever em termos da constante da onda. Então, nesse caso, vamos escrever aqui as equações, vamos fazer esse exemplo completo para fazer tudo no espaço de fase. Então, Q ponto é dH dP, que é P sobre M, P ponto menos dH dQ, que é M ômega 2 vezes Q. Então, a gente pode resolver essas equações. Vocês já estão cansados de fazer isso, eu vou escrever aqui a solução. Então, a solução é Q de T é igual a Q0. Eu vou escrever isso em termos de condições iniciais. Q igual a Q0, P igual a P0. Só que uma condição inicial é eta zero no espaço de fase. Então, é cosseno de ômega T. Professor, Diga. o P ponto ali não deveria ser negativo?
Negativo, obrigado. Tem menos aqui faltando. Obrigado. E aqui fica P0 sobre M ômega, seno de ômega t. P de t é P0 cosseno de ômega t menos M ômega Q0 seno de ômega t. Sabe como é que a gente obtém essa solução? A gente, só para lembrar, né, a gente substitui, pega a primeira equação de Hamilton, deriva ela em relação ao tempo. Fica assim, substitui o P ponto, ou seja, a gente volta para trás, né, escreve a equação de Newton e resolve essa equação na forma A cosseno de ômega t mais B seno de ômega t. A gente vai impor que Q de 0 é Q0 e P de 0 é P0. Então, quem que é o P? P, né, olha aqui em cima, é Q ponto vezes M. Então, o P de T, o P de T é M vezes Q ponto. Então, eu derivo isso aqui e multiplico por M. O derivado de cosseno é menos seno. Derivada de seno é cosseno. Multiplico por M. E agora eu imponho as condições de contorno. Q de 0 é Q0, P de 0 é Q0, eu determino o A e o B, e vai dar essas equações que eu escrevi aqui em cima. Essa solução aqui. Beleza, vamos escrever isso aqui no espaço de fase, então. Então, olha só, eu posso definir, então, aqui um vetor, Q de T, P de T, que é o meu eta no instante T, e isso vai ser uma matriz vezes Q de 0, P de 0. Então, quem que é essa matriz? É só a gente ler da equação lá em cima, né? Aqui vai ser cosseno de ômega t, aqui vai ser P0 sobre M ômega, seno de ômega, opa, deixa eu, P0 não, vai ser 1 sobre M ômega, seno de ômega t. A equação por P é menos M ômega seno de ômega t, cosseno de ômega t. Certo? Quando a gente faz o produto, tem a solução que eu tenho lá em cima. Em t igual a 0, essa matriz é a matriz de identidade, e Q de t, P de t é Q de 0, P de 0. Então, vamos chamar essa matriz de A de t. E a minha solução eu posso escrever assim, ó, eta de t é igual a A de t, eta de 0. Então, esse A de t é tipo de um propagador, né? Ele propaga a condição inicial, que você começou em eta 0, e te leva direto para o eta de t. É claro que isso aqui é simples desse jeito, porque é o oscilador harmônico, né? Mas essa aqui, então, seria a solução da equação de movimento no espaço de fase. Veja que essa matriz A de t é periódica. Se eu deslocar ela de 2π sobre ômega, ela volta para o mesmo lugar, porque é um cosseno de ômega t, né? Tudo é periódico de período de 2π sobre ômega. Então, o movimento é periódico. E beleza. Onde é que está a superfície de energia? Então, vamos depois a gente desenha essas coisas. Então, a superfície de energia é o conjunto dos pontos onde H é igual a E. Então, a gente escreve, então, sigma E. Nós vamos escrever M ômega 2, Q2 sobre 2 igual a E. Então, isso aqui define o conjunto dos sons, todos os Qs e o Ps que satisfazem essa equação. Então, como eu já tinha comentado com vocês, a gente divide por E dos dois lados. E a gente vê que isso aqui é uma equação de uma elipse. Eu posso escrever isso assim, passo o M ômega 2 aqui para baixo, igual a 1. Então, essa é uma equação de uma elipse com esses semi-eixos raiz de 2ME e raiz de 2E sobre M ômega 2. Então, no espaço de
Deixa eu pôr aqui. No espaço de fases, eu vou ter aqui QP. Vamos trocar a cor aqui. Ver se vai fazer elipse. Está aqui a elipse. É difícil ajeitar direito. Bom, tá aí, está uma boa elipse. Está aqui a elipse. Então, essa aqui é a superfície de energia. Isso aqui é o sigma aí. É o conjunto dos pontos que tem essa equação. Esse semi-eixo aqui, essa altura, é raiz de 2ME. E essa aqui é raiz de 2E sobre M /2. Então, superfície de energia tem dimensão 1, espaço de fase tem dimensão 2, e sai tudo bonitinho. Tudo bem? Professor, Diga. seguindo aquela ideia de que não poderia cruzar, né, essas trajetórias, então, se você imaginar você variando essas condições iniciais, você está variando esse tamanho dessa elipse, né? Exato, exatamente. Se você, então, por isso que foi bom você chamar a atenção para isso que eu esqueci, acho que de falar. Você vê que o sigma E, ele tem um rótulo, né? Ele tem um índice aqui, que é esse Ezinho aqui. Então, isso aqui é com um determinado valor de E. Então, se eu pegar uma energia diferente... Ups, não é essa aqui, deixa eu deletar isso aqui. Isso. Então, por uma energia diferente, eu tenho uma outra superfície, então isso aqui é um sigma e linha. Então, para cada valor de E, o conjunto dos pontos muda. E essas superfícies nunca se cruzam. Elas são sempre uma elipse dentro da outra. Não tem como isso se cruzar. Então, aqui, o que a gente pode dizer é que o espaço de fases, assim, quando chegar no oscilador harmônico bidimensional, é mais legal, porque tem 4 dimensões, né? É mais difícil de visualizar, mas é bem bacana. O espaço de fase, de dimensão 2 aqui, ele é composto pelo conjunto das superfícies de energia para todo E. Então, é como se você pegasse todas as superfícies de energia, como se fosse uma cebola, né? Você tem uma elipse dentro da outra, e esse conjunto de elipses formam o espaço de fase. Então, é uma foliação do espaço de fase em elipses. Certo? Certo, professor, obrigado. Professor, e quando a gente estiver em dimensões maiores, eu vou conseguir, com uma única superfície, recobrir toda a energia, no caso, uma hipersuperfície, né? Então, em geral, sim. Quer dizer, o que acontece, mas a coisa é um pouquinho mais enrolada, a gente vai ver na quarta-feira, mas, basicamente, o espaço de... Quando você tem um sistema independente do tempo, né, essas superfícies de energia estão bem definidas, o espaço de fase pode ser decomposto num conjunto de superfícies de energia. Então, você vai variando energia do mínimo até o máximo que você pode. Com isso, você gera uma série de superfícies de dimensão 2N-1. Esse E que você está variando te dá a dimensão extra que completa a dimensão do espaço de fase. Então, esse conjunto de elipses, né, são linhas 1D, infinitas delas preenchem o espaço 2D, que é o espaço de fase. O que acontece é que essa superfície de energia, em geral, elas têm uma estrutura interna que pode ser mais interessante, que a gente vai ver na quarta-feira. Mas aqui, só aproveitando seu comentário, você vê que o movimento, então você escolhe um ponto inicial, esse ponto define uma energia, e, portanto, define uma superfície de energia, e a trajetória desse ponto cobre toda a superfície de energia. Ela sai daqui e dá a volta. Ela recobre toda a superfície de energia. Então, a gente diz que o movimento, nesse caso, ele é ergódico. O movimento ergódico é quando a trajetória recobre toda a superfície de energia. Aqui, ela faz isso em um período, mas demora 2π sobre ω para ela dar a volta e cobrir
toda a superfície de energia. Mas aqui qualquer trajetória, né? Qualquer trajetória cobre toda a superfície sigma-e. Portanto, o movimento é ergódico. A gente vai falar mais sobre esse conceito mais para frente. A gente vai ver que no caso do oscilador harmônico bidimensional, o movimento não é ergódico. O movimento, uma condição inicial, não vai conseguir recobrir toda a superfície de energia. Ela vai ocupar uma região bem menor do que o dado pela condição de energia ser constante. Isso vai ter um papel importante quando a gente for falar de integrabilidade, de caos, essas coisas. Então, deixa eu dar mais um exemplo só. Eu tenho mais... tem alguns exemplos aqui. Eu vou dar mais um exemplo hoje para a gente fechar, e na aula que vem eu faço o pêndulo, que é um exemplo, uma dimensão que é um pouco mais interessante. Eu deixo para fazer na aula que vem, eu tenho que copiar umas figurinhas aqui. Eu vou fazer agora um segundo exemplo para fechar a aula de hoje, que é um oscilador anarmônico, tá? Só para a gente ver a diferença que aparece com o oscilador harmônico em si. E aí a gente faz na aula que vem o pêndulo e o oscilador bidimensional, que é bem bacana. Vamos ver aqui, exemplo 2. Então, eu vou pegar um oscilador, deixa eu usar a mesma anotação que está lá no livro, que é assim, é P2 sobre 2M. Eu vou colocar o termo harmônico e eu vou somar aqui um termo do tipo lambda, que é a quarta sobre 4. É um oscilador que não é mais harmônico. Então, nesse caso, bom, em primeiro lugar, as equações de movimento já não dá para resolver analiticamente. P ponto, então, é menos m ômega 2q, menos lambda, que é o cubo. Esse é o par de equações. A gente não tem, pode até escrever a equação para Q dois pontos, que é P ponto sobre M, então é menos ômega 2Q, menos lambda sobre M, que é o cubo. Então, essa equação é difícil de resolver, tem que resolver basicamente de forma numérica, a gente não tem mais aquela estrutura simples, né, que a gente construiu aqui, mas a gente pode tentar esboçar, pelo menos, a superfície de energia. Então, aqui, sigma-e, ela vai ser dada pelos pontos, onde, então, isso aqui tem um certo valor de E fixo. Professor, Oi. desculpa te pausar agora. Estou tentando entender por que o uso do termo superfície, né? Porque ali a gente fica uma curva. É só pelo fato dela ter uma dimensão a menos do que o espaço? Esse nome é um nome que pegou, assim, porque ela tem sempre uma dimensão a menos. Aqui em duas dimensões ela é uma curva, né? Quando a gente for para 2 graus de liberdade, ela vai ter dimensão 3. Então, na verdade, não é uma superfície, é um volume, né, também, né? Mas a gente chama de superfície. Porque tem exatamente, acho que a ideia é, tem uma dimensão a menos, então é como se o espaço de fase fosse volume, você tira uma, você está olhando a superfície, mas ela é um bicho de dimensão alta também, né? A gente vai ver que no oscilador harmônico, ela tem uma interpretação que parece uma superfície, mas de fato não é bidimensional. É superfície nesse sentido, então, né? Não que exista esse sentido, né? Acho que ficou historicamente dessa forma. Isso, exatamente. Diga, Jair. Não, eu ia só complementar o que o senhor disse, assim, o colega perguntou. A ideia que eu acho de superfície é superfície de nível, né?
que a gente começa numa dimensão maior e olha a superfície de nível, né? Você vê que o valor, no caso da energia, aí é constante, como você colocou. Aham. E para cada energia, você tem uma superfície diferente. Isso. Então, mesmo que a gente Também vá para outras pode... dimensões, que a gente vai ter uma variedade, né? Em vez de uma superfície no R3, Exato. a gente usa a mesma notação por isso, né? Porque é sempre uma dimensão a menos e aí uma superfície de nível. Isso, acho que essa é a ideia. Acho que essa é a ideia, mesmo, exatamente. Eu vejo também como analogia o hiperplano, né? Que é basicamente uma dimensão a menos do que onde você está trabalhando. Só que em vez de ser um plano, é uma hipersuperfície. Eu interpretei dessa forma. Aham. Em inglês, eles têm outro nome também, usa muito energy shell, né? A camada de energia, a concha de energia. Né? É bem comum também, mesmo em português, esse nome camada de energia. Mas acho que o superfície é mais comum, mas é bom ter em mente que, de fato, é um bicho de dimensão alta mesmo. Então, aqui vamos ver nesse caso aqui como é que fica, só para a gente dar uma olhada na figura. Então, o que a gente espera? Né? Como é que a gente pode desenhar? A gente continua, né, em grau de liberdade, né? Então, o espaço de fase tem 2 dimensões. Deixa eu desenhar aqui embaixo. A gente continua tendo um Q e um P. E a gente vê que, bom, em primeiro lugar, a energia é sempre positiva, né? Porque ela é uma soma de quadrados. P2, Q2, que é a quarta. Então, ela é sempre positiva. Quando Q é pequeno, então, vamos ver assim, por um dado valor de energia, qual que é o maior intervalo de P's e Q's que eu posso atingir? Né? Então, fixado E, o maior P, assim, o maior valor de P é quando Q é igual a zero, certo? Porque o Q2 e Q4 sempre estão comendo um pedaço de energia. Então, se eu quero fazer o P grande, eu tenho que diminuir, eu tenho que zerar o Q. Então, deixar toda a energia na energia cinética. Então, quando o Q é igual a zero, o maior valor de P é raiz de 2ME. Então, eu vou vir daqui até aqui, mais 2ME, raiz de 2ME, menos raiz de 2ME, o P está limitado nesse intervalo. O Q é a mesma coisa, né? O maior Q, o maior valor de Q é quando P é igual a zero. Então, eu deixo a energia toda no potencial. Então, tem que resolver essa equaçãozinha de segundo grau por Q2, eu tenho feito aqui, eu vou só copiar o resultado, é quando Q2 é igual, deixa eu ver se eu copio aqui, menos M ômega 2 sobre lambda, mais raiz de M2, ômega quarta sobre lambda 2, mais 4E sobre lambda, mais ou menos. Deixa eu ver. Não, menos, só menos. Ai, desculpa, só mais aqui. Tem que ser mais. Senão, o Q fica negativo. Tem que ser positivo. Né, porque tem um menos aqui, só que tem que somar positivo, senão o Q2 ficar negativo, não é solução. Então, o Q é mais ou menos a raiz desse negócio todo aí. Então, existem 2 valores aqui que delimitam o maior Q e o maior P que eu consigo ter. Tá? Então, a cara da superfície de energia vai ser algo desse tipo aqui, parecido com a elipse que a gente tinha antes. Deixa eu ajustar aqui os valores. Ups. Então, esses valores estão aqui, o valor máximo e mínimo. Mas não é uma elipse. Sabe? Isso aqui tem uma forma, essa forma não é a forma de uma elipse, tem um termo que é a quarta ali, que é mais complicado. Então, o que a gente pode... Deixa eu desenhar isso aqui um pouco melhor. Deixa eu ver se dá para tirar essas marcas que eu fiz aqui. Então, professor, o que diga. dá para afirmar é que está dentro dessa caixinha, né? Isso, exatamente. Uma caixinha. Isso, e vai ter uma cara unidimensional, então vai ter uma cara de
tipo de algo que parece uma elipse, né? Então, se o valor de energia for pequeno, você vê que o Q não pode ser muito grande, né? Porque Q a quarta é igual a E. Então, se o E for pequeno, o Q tem que ser pequeno. Quando o Q é pequeno, a gente pode desprezar esse termo anarmônico. Então, para energias bem baixas, a gente espera algo que pareça uma elipse aqui no meio, mas conforme a gente vai aumentando o valor de energia, essas elipses vão ficando deformadas. Então, eu tenho uma figurinha aqui, eu esqueci na próxima aula, eu mostro, eu tenho lá no livro, mas o que você vê é que quando a energia vai ficando alta, essas curvas vão ficando meio achatadas aqui, elas vão ficando meio quadradas. Essas partes aqui vão ficando mais retas, aqui, aqui, aqui e aqui. O desenho está meio ruim, depois eu colo a figurinha do livro aqui, mas elas são qualitativamente parecidas com o oscilador harmônico, simplesmente a forma delas não é exatamente uma elipse. No entanto, topologicamente, a cara disso aqui é de um círculo, né? Isso aqui é a topologia de um círculo. Então, tanto essa daqui quanto a do oscilador harmônico são topologicamente equivalentes a um círculo, e a gente vai dar um nome genérico para esse tipo de coisa, que parece um círculo, de toro. Isso aqui é um toro T1, é um toro em uma dimensão, é uma superfície equivalente a um círculo, né? Topologicamente, ela pode ser deformada continuamente num círculo. Então, isso é chamado de toro. E em uma dimensão, esse tipo de sistema, todas as superfícies de energia vão ser toros, vão ser coisas que parecem círculos, e a trajetória fica confinada aqui dentro, o movimento é ergódico, ela percorre toda a superfície de energia, e qualitativamente não tem muita diferença do oscilador harmônico. Tá? Então, está ficando tarde, já vou parar por aqui. Então, na aula que vem, eu vou fazer o exemplo do pêndulo, onde a gente vai ver que as superfícies não são todas toros, existem superfícies de energia de dois tipos que aparecem ali, e a gente faz um exemplo bidimensional, que é o oscilador. A gente vai ver como que o espaço de fase, como que dá para entender o espaço de fase em 4 dimensões, fazendo umas projeções tridimensionais apropriadas. E são umas figurinhas bem bacanas que aparecem, né? Certo? Então é isso por hoje. Eu vou parar por aqui. A gente continua na quarta-feira. Mais perguntas, mais comentários que vocês queiram fazer? Professor, só uma coisa. Eu dei uma folhada no livro e estou vendo a aula, não sei se eu passo alguma, mas parece que, assim, no geral, o que a gente está analisando são forças que estão atraindo, né? Então, a gente está analisando, no geral, trajetórias confinadas. Isso. Tem alguma coisa interessante que poderia aparecer, uma trajetória que não está confinada, analisando dessa forma? Tem coisas interessantes. Tem, por exemplo, no próprio pêndulo vai aparecer isso. Você vê, o pêndulo ele tem um movimento oscilatório para ângulos baixos, né, que parece harmônico. Conforme você vai aumentando a energia, a amplitude do movimento aumenta, mas tem um ponto que a energia é tão alta que ele começa a rodar. Ele não oscila mais. Então, tem uma transição entre o movimento oscilatório e o movimento de rotação do pêndulo numa direção ou na outra. Então, isso vai dar origem isso vai estar relacionado à existência de um ponto de equilíbrio instável, que é o pêndulo pendurado de ponta-cabeça, né, que é um equilíbrio instável. Então, além desse ponto, aparecem essas curvas, tem coisa legal. Tem inclusive um problema. Então, todos esses problemas que são problemas abertos, eles têm interesse em teoria de espalhamento. E tem um problema bem interessante que aparece, acho que eu não vou ter tempo de discutir, mas a gente pode até dar uma olhada mais para frente, que é um problema de espalhamento no plano por um sistema de 3 discos. Você tem 3 discos, deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui. Imagina que você tem aqui 3 discos e você lança uma partícula que vai colidir com esses caras. Essa partícula, quando vem aqui, bate aqui,
bate aqui e vai embora. Esse problema, se você pensar do ponto de vista de um problema de espalhamento, você tem aqui espalhamento clássico, né? Você tem aqui um eixo Z. Isso aqui você pode pensar que é o parâmetro de impacto dessa partícula, e o que você mede aqui é o ângulo de espalhamento θ. Então, você pode calcular qual que é o ângulo de espalhamento em função do parâmetro de impacto. Você muda o parâmetro, muda a trajetória, muda o ângulo de espalhamento. Se você fizer um gráfico de θ em função de B, ou de B em função de θ, inverter isso aqui, esse gráfico é absolutamente maluco. Ele é fractal. Eu não sei nem desenhar de aqui. Ele tem um monte de regiões esquisitas, e se você dá um zoom aqui, essas regiões também são esquisitas, de novo. Tem um comportamento caótico no ângulo de espalhamento. Então, tem bastante coisa interessante também que aparece. Aqui você vê a energia desses problemas, a gente chama esse problema de problema de bilhar, né? Isso aqui é como se fossem bolas de bilhar que estão presas aqui, e você tem uma partícula, né? Uma outra bolinha que está colidindo com essas daqui. Nesses problemas, a energia cinética não tem nenhum papel fundamental, não importa a velocidade da partícula, só importa o parâmetro de impacto. A velocidade só vai alterar o tempo de trânsito da partícula nessa região. Então, para espalhamento, a linguagem muda um pouco, mas tem bastante coisa legal também que aparece. Eu posso, mais para frente, caçar uns exemplos dessas coisas que são bacanas também. Eu nunca tinha visto assim, eu achei bem interessante, professor. Se der para a gente comentar alguma coisa, eu acho que ia ser legal. Legal. Tá bom, beleza, a gente faz isso sim. Legal, gente. Mais alguma coisa?